O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a segunda coluna aberta, na qual o historiador Ivan Lima falará sobre os 50 anos da Revolução dos Cravos em Portugal. Bem, pessoal, nessa coluna aberta a gente recebe o Ivan Lima, que é historiador, musicólogo e fundador do projeto O Que Cresci Ouvindo. Ele também é pesquisador da Universidade do Porto, em Portugal, onde ele trabalha em áreas ligadas à história e à música e se especializou em música de protesto em Portugal e no Brasil. Tá? Ivan, primeiro, né, obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição em falar com a gente sobre suas pesquisas que envolvem a Revolução dos Cravos em Portugal, que é celebrada no dia 25 de abril e que faz 50 anos em 2024. Né? Estamos aqui com uma diferença, né, de fuso horário. Eu estou na Armênia, ele está em Portugal, o Matias no Brasil, então a gente fez uma logística de gravação aqui. E, Ivan, você poderia resumir brevemente para os nossos ouvintes o que foi a Revolução dos Cravos? Bem, então, eu vou tentar resumir o que foi a Revolução dos Cravos de maneira sucinta, lembrando que é um evento muito complexo, uma vez que envolve várias ex-colônias, que naturalmente no momento ainda eram colônias, envolve uma ditadura que durou mais de 40 anos, né, sob o regime do Salazar, depois, nos anos finais, do Marcelo Caetano, e também uma ditadura que atravessou guerras, né, principalmente a Segunda Guerra Mundial, e que ainda durou muito depois disso, e que aí passa por esse momento econômico para a gente perceber um pouco de Portugal. Antes de se falar propriamente na Revolução, tem que se entender um pouco o que era Portugal naquele momento. Portugal que teve uma industrialização tardia diante da Europa, um Portugal completamente agrário ali nos anos 30 e 40, um Portugal nos anos 50 e 60 com a grande maioria analfabeta, um Portugal que, assim como o Brasil, começou a fazer a transição demográfica no final dos anos 50, ou seja, boa parte da população estava no interior e depois começou a migrar para a capital, e essa participação no interior favorecia muito a ditadura, com discurso baseado na lógica de Gilberto Freire. Salazar também implementou ao longo desses anos de ditadura o lusotropicalismo, principalmente no que concerne à questão brasileira. Manteve boas relações com o Brasil, e é uma ditadura que demorou tanto, né, que o Estado Novo brasileiro usou como referência o nome Estado Novo Português. Né? Então a gente está falando de uma ditadura de Vargas e depois da ditadura de 64. Ou seja, ambas tiveram o Salazar como interlocutor. Também foi uma ditadura que dialogou muito com as forças de segredo do Ministério das Relações Políticas do Brasil. O Brasil sempre esteve muito alinhado, né, nesse momento de ditadura, a Portugal pela língua e por outras ações. Mas aí a gente vai falar um pouco sobre isso, ações de resistência mais à frente. A Revolução dos Cravos se insere nesse contexto de um Portugal que já tinha passado 4 décadas sob um determinado regime, de um país pobre, com a industrialização tardia, de um país pequeno do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista econômico, e de um país que estava atrasado, de certa forma, em relação a outros países europeus e até alguns países da América Latina. E vale observar o Brasil, por exemplo, né, no que concerne à televisão, ao cinema, à música. E também, a partir dos anos 60, se intensificou, né, a luta armada aqui dentro das colônias. No momento em que o mundo perdia as suas colônias, Portugal queria mantê-las, né? Então aquela lógica de descolonização da Ásia e África foi reafirmada na luta pela esquerda portuguesa, mas reafirmada por Salazar no intuito de dizer assim, não, são nossas posses. Então o governo português, pós Segunda Guerra Mundial, passa a ter esses problemas, né? O problema da, entre aspas, democracia e liberdade, que a Segunda Guerra Mundial vai jogar ao mundo, apontando para a União Soviética como lugar de ditadura, né, versus a democracia ocidental, França, Estados Unidos e coisas do tipo. Então esses aliados portugueses começam a pressionar Portugal para que entre no caminho da democracia, e a resistência de Salazar na questão africana. E aí vale lembrar que muitos portugueses começam a ser convocados para lutar na guerra. Imagina que muita gente começa a fugir da guerra. Então a gente tem mais de 200 mil portugueses que fogem, e o principal destino era a França. Então a França vai ser um dos pontos de resistência fora de Portugal, mas a ditadura portuguesa.
Então, a Revolução dos Cravos, quando acontece enquanto evento político, 25 de abril de 74, há exatos 50 anos, é um evento político que conta com várias forças. Forças de pessoas que apoiaram, mas que agora não apoiam mais por vários motivos. Porque tiveram perda econômica, porque viram familiares, primos, né, e a guerra colonial, viram o dinheiro do país, o pouco dinheiro do país se destinado à guerra, viram o movimento do mundo, né, em torno das colônias, das antigas colônias, para um lado e Portugal para outro, e também o discurso de democracia começar a vingar na televisão, nas rádios, né, a ser uma coisa que Portugal ficava obsoleto. Então a Revolução dos Cravos é uma revolução feita com vários âmbitos dos movimentos sociais, trabalhadores, né, uma parte do trabalhador rural, mas principalmente de trabalhadores urbanos do país inteiro. E a gente precisa falar de algumas forças políticas que outrora tinham apoiado o regime, e isso é normal, isso aconteceu também no Brasil, né? Pessoas que apoiaram e depois deixaram de apoiar, e é isso, um regime também que dura muito tempo, né? É um regime que se enfraquece naturalmente depois de tanto tempo sem eleições. Imagina, você tem, claro que existiam eleições, as falsas eleições, como no Brasil, né? E vale lembrar a campanha do Humberto Delgado aqui, e, enfim, o Salazar sempre costurando forças políticas, que teve também uma força política muito forte na Espanha com Franco. A Revolução dos Cravos acontece em abril de 74 e existiram, como eu falei, a guerra colonial foi um dos fatores que empurrou a ditadura, a morte do Salazar também, possibilidade, né, e a transição para o Marcelo Caetano. Em abril de 74, 25 de abril, né, pouco depois da meia-noite, ao som de Grândola Vila Morena, uma senha do principal cantor de protesto português, José Afonso, os capitães praticamente tomaram um dos principais, os principais pontos militares do país e tiveram os meios de comunicação como alternativa para criar uma revolução. Não sabiam se era a maioria, mas criaram dentro do espectro das rádios, né, a sensação de que a revolução estava sendo feita para encorajar aquelas pessoas que tivessem medo de dar errado. E aí tem a famosa ação dos cravos, né, os capitães, à medida que chegavam em Lisboa, em várias partes da cidade, em Belém, no Terreiro do Paço, tiveram aí, a partir de uma vendedora de cravos, um cravo amarrado às suas armas, e a partir daí isso se multiplicou. Por isso virou símbolo, a Revolução dos Cravos, uma revolução na primavera, uma revolução que supostamente, né, se matou muito pouco, ou não se matou, dizem, mas assim, claro que existiram mortes tanto em Portugal como nas colônias portuguesas, claro que em número bem menos expressivo do que as demais revoluções, e uma revolução que teve os aspectos culturais muito carimbados, né, em torno dessa ação política. É isso, de forma resumida, não tão resumida, mas isso foi a Revolução dos Cravos, e logo em seguida a Revolução dos Cravos começa aquilo que a gente chama de PREC, né, Processo Revolucionário em Curso, uma vez que grande parte, não dos militares, né, envolvidos, mas dos movimentos sociais, até conseguiu, né, com ligação ao PCP, o Partido Comunista Português, alguns com o Partido Comunista Chinês, outros com o Partido Comunista Cubano, mas principalmente o PCP, implementar determinadas ações, logo em seguida, ao 25 de abril, de reforma agrária, de estatização, de autocontrole de fábricas. Muitos empresários foram embora de Portugal, e há, por um certo tempo, esse sonho comunista, esse sonho socialista, que vai durar aí quase um ano e pouco, até o 25 de novembro de 1975, quando a social-democracia, enfim, impede o sonho socialista em Portugal, apesar de até hoje a Constituição ter no seu norte os princípios socialistas como basilares. E, Ivan, por que a Revolução dos Cravos é lembrada até hoje? O que explica, né, ela ser importante ainda hoje? Eu penso que a Revolução dos Cravos até hoje ela é lembrada por algumas dimensões. Uma delas para a Europa e uma delas para a América Latina, né, nomeadamente o Brasil. E também para alguns países africanos, né, porque depois dela, praticamente, os países que hoje são países, na altura eram colônias, praticamente se tornaram independentes, depois de uma longa luta. Inclusive, é importante lembrar a participação desses países, né, na luta, não só pela sua independência, mas também para a queda da ditadura, tanto no aspecto político como no aspecto cultural. Então Angola, Moçambique, Guiné tiveram participação, né,
na derrubada da ditadura em Portugal, bem como no seu processo de independência. A independência não foi dada a esses países conquistaram, que ajudaram também a derrubar essa ditadura. Mas eu acho que é importante na Europa, pelo fato de ter sido uma revolução que não derramou o sangue que se esperava dentro de uma revolução, que se espera dentro da revolução, como foi o caso da Revolução Francesa, como foi o caso da Revolução Russa, como foi o caso, enfim, de outras revoluções pelo mundo, né? Pelo fato de ter tanta ligação com a poesia, com a arte de uma maneira geral, pelo menos para o mundo, dessa forma foi vendida, pelo fato também de ter uma ligação com os movimentos de base do exército. Então foi uma revolução que não foi feita por militares da alta patente, e sim por capitães, o que mostra um sentimento, assim, de certa maneira genuíno, né? Vindo ali de quem está mais próximo do povo do que propriamente do alto escalão do exército. E para a América Latina, eu imagino que o caso brasileiro também era uma certa inspiração, né? Pelo momento da ditadura brasileira. Em 74, a ditadura brasileira estava ali sufocando qualquer tipo de foco de resistência que pudesse acontecer, não só no Brasil, né? A gente lembra que toda a América Latina passou, o Cone Sul experienciou aí coisas absurdas com as ditaduras, vale lembrar o Chile, por exemplo. Então, Portugal era aquele horizonte de um país que sai de uma ditadura, né, e que entra em um processo democrático, até passando aí por alguns processos de reforma agrária, sabe? De luta popular. Então eu acho que a Revolução dos Cravos é inspiradora, né? Principalmente nos países que têm ainda esse regime de opressão, né? Em alguma medida, a América Latina ainda tem hoje isso, né? E, entre aspas, em algumas democracias, porque não há democracia, né, com desigualdade, é muito complexo falar sobre isso. Então eu acho que tem essa dimensão. E também eu acho que, pelo fato de depois disso não ter acontecido em Portugal, nenhum movimento associado à extrema-direita, né? A gente não vai falar sobre a eleição de agora, porque a extrema-direita só voltou a ter um peso significativo na política agora, há semanas atrás. Mas a gente não viu nenhum movimento português de extrema-direita forte ao longo desse tempo. Portanto, quer dizer, a Revolução não só foi bem consolidada, pelo menos no sentido da democracia, porque não foi consolidada no sentido da reforma agrária e tal. E isso também, de certa maneira, colocou Portugal numa maneira um pouco mais bonita em relação ao mundo, né? Porque imagina, se fosse uma revolução comunista, como é que olharia para Portugal a França, a Espanha, os Estados Unidos? Mas também não foi aquela revolução que descartou todos os princípios da esquerda. Então acabou sendo uma revolução que agradou um pouco em cada caminho ideológico, né? Com exceção da extrema-direita, mas agradou um pouco a social-democracia e o conceito de liberdade do capitalismo. E, né, de certa maneira, o socialismo, uma revolução social-democrata que preenche aqueles espaços ali de quem diz assim, olha, é melhor do que não termos nada. Eu acho que a memória da Revolução dos Cravos acaba sendo uma memória positiva para todo mundo e para os próprios portugueses, que eu acho que uma das coisas que eles mais admiram nele para com o mundo é o fato de terem feito essa revolução. Uma revolução supostamente dentro da primavera, que se associou também aos cravos, né? Existe até meio que uma logomarca da Revolução dos Cravos. Mas eu penso que, eu acho que é esse o legado que traz, sabe? E essa impressão bonita e importante da Revolução até hoje. A sua pesquisa é focada especialmente nos aspectos culturais da Revolução, como música de protesto, impacto nas artes, e o que você acha que é importante de explicar e destacar sobre isso para os nossos ouvintes? Então, sobre os aspectos culturais, né, minha área de especialização é mais focada na música. Mas é óbvio que nas artes visuais, né, no cinema e em outras, aconteceram várias mobilizações. Né? As revistas clandestinas, de cartoon, né, de animação, enfim, coisa do tipo. Na música há vários aspectos importantes, né? E vale lembrar que, primeiro, a ligação da poesia com a canção, especificamente, a música de protesto portuguesa, ela tem muito do universo do musicar poemas, e os poemas foram muito trazidos para a chamada canção de intervenção. Intervenção é uma denominação especificamente em Portugal, a canção de protesto, são sinônimos aqui dentro de Portugal. Vale lembrar também que muitos dos cantores e compositores da canção de intervenção fizeram isso, resistiram a partir da França, do exílio, que foi o principal ponto de fuga dos portugueses
para não servirem à guerra, né, e para fugir, de certa maneira, da ditadura aqui, porque muitos eram convocados e migraram para lá, e também os cantores e compositores que fizeram a música de resistência dentro do próprio país. Então existem essas duas frentes de resistência. No caso de Portugal, dos que ficaram aqui, principalmente o José Afonso, né, que é o grande nome da música política portuguesa, o Zeca Afonso, autor da canção que é senha revolucionária, e isso é uma coisa muito interessante na Revolução dos Cravos, que é talvez a única revolução no mundo onde a senha revolucionária não foi um grito de ordem, não foi um texto lido, não foi uma bala disparada, e sim uma canção, né? Essa canção foi executada pouco depois da meia-noite, na Rádio Renascença, do dia 25 de abril. Esse é o chamado dispositivo revolucionário, Grândola Vila Morena. Pouco antes da meia-noite, ainda no dia 24, né, para o dia 25, foi executada uma primeira canção, que era o aviso, né, dos preparativos, e depois do adeus, né, do Paulo de Carvalho, que tinha vencido o Festival da Canção em Portugal, mas é a canção Grândola Vila Morena, que é considerada aí a grande senha revolucionária, pelo José Afonso, né, que fez parte, é historiador e fez parte de todo esse movimento da chamada música de protesto portuguesa. Existem também alguns nomes máximos da canção de protesto, como o Sérgio Godinho, né, que por acaso saiu de Portugal, mas foi para a França, depois foi preso no Brasil, quando excursionou com um grupo de teatro, em 71, e foi torturado no Brasil. O José Mário Branco, também nome máximo da música portuguesa, que faleceu há poucos anos atrás, e que é considerado, né, um grande idealizador da chamada encenação sonora, aquele cara que se preocupava não apenas com a palavra, mas também com o som, enquanto mensagem política, e é o José Mário Branco que organiza aqueles que são considerados os 3 grandes discos da música de protesto portuguesa: Os Sobreviventes, do Sérgio Godinho, o próprio disco do José Mário Branco, Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades, e o Cantigas do Maio, que é quando o José Afonso grava a canção que vai ser a senha revolucionária, conhecida como Grândola Vila Morena. Por acaso, Grândola é uma vila operária alentejana, e que o José Afonso tinha escrito esse poema em homenagem aos trabalhadores, e que pouco depois vai se tornar a senha da Revolução, né, que foi decidida um mês antes, né, no Coliseu de Lisboa, não só pelo povo, mas também pelos capitães, justamente por ter uma certa semelhança com o marchar militar. Mas aquilo é uma marcha alentejana, não é militar. Então a gente lembra que há uma ligação de fato dos cantores da música de protesto aos movimentos sociais e à Revolução, porque mesmo antes da Revolução, os cantores participavam de reuniões em fábricas operárias, os cantores entraram nos movimentos sociais, né? Eles não aderiram ao mainstream, queremos fazer show, ganhar dinheiro e tal. Não, cada um continuou com a sua profissão e usaram a canção como de fato um dispositivo laboral, de união coletiva, de luta democrática, e isso era muito comum antes do 25 de abril, principalmente reuniões operárias clandestinas, né, no sentido de conscientizar através da canção, da palavra. Eu estou falando aqui do José Mário Branco, do Sérgio Godinho, né, do Zeca Afonso, mas tem outros nomes, né, a Maria Teresa Horta, poetisa, a Ermelinda Duarte, que pouco depois da Revolução gravou Somos Livres, o Luiz Cília, o Fernando Tordo, enfim, o Ari dos Santos, que foi um poeta super importante, que inclusive participa da gravação de um CD que tem da Amália Rodrigues com Vinícius de Moraes. Enfim, eu acho essa participação também da poesia que esses cantores gravaram, como Manuel Alegre, Natália Corrêa, Sofia de Mello Breiner, está tudo envolvido, né, na mobilização feita em torno da Revolução. E pouco depois, também, do 25 de abril, no curso do PREC, né, do Processo Revolucionário em Curso, a criação de alguns grupos coletivos, como o GAC, o Grupo de Ação Coletiva, que saía não só através das canções, mas fazendo várias ações no campo, nas cidades de mobilização trabalhadora, né, na luta pela reforma agrária. Então eu acho que a música fez parte da Revolução, os movimentos sociais estiveram ligados de uma certa maneira à arte, e isso é muito importante se perceber, né? E aí tem um trecho de uma música do José Mário Branco que diz isso: a cantiga é uma arma, e dada a altura da música ele diz assim: a cantiga só é arma quando a luta acompanhar. Então a ideia não era fazer a música para o povo, e sim uma música para o povo, com o povo e do povo. Percebe?
Não só no sentido de fazer a revolução, mas também, depois da revolução, tudo aquilo que estava sendo dito ser algo assim, incontornável e direcionado pelas massas. Ainda sobre essa questão cultural, vale lembrar a ligação que existiu entre o Brasil e Portugal também, né? O Caetano, Gilberto Gil, Geraldo Vandré. O Geraldo Vandré chegou a compor com José Mário Branco uma canção. O Chico Buarque, quando lançou Tanto Mar, que nunca foi editada no Brasil, a versão original, né? Tanto Mar tem duas versões, é de 75, pouco depois da Revolução, quando o Chico Buarque imaginava que a Revolução tomaria os rumos socialistas. E essa canção só foi gravada e liberada em Portugal, né? Foi gravada no Brasil, mas liberada em Portugal. E em 79 ela foi lançada no 78, né? No disco do Feijoada Completa e tal. Mas com outra letra, já uma letra um pouco mais desiludida. A canção Tanto Mar ficou muito famosa no Brasil por isso, né? E a própria relação do Chico Buarque depois em algumas canções com Portugal. Mas o Chico Buarque, por exemplo, quando gravou Tanto Mar, em áudio ao José Nuno Martins, em fita, né? Que era um apresentador português, ele diz assim: olha, essa música, se eu gravar, não vai ser liberada no Brasil. Que tal nós gravarmos um single em Portugal, de um lado uma música minha, do outro uma música do José Afonso, né? Então o Chico tinha essa noção da importância que o José Afonso tinha para a música portuguesa, que eu acho que é de fato equivalente, né? O Zeca Afonso está equivalente ao Chico Buarque da importância política, mas o José Afonso é mais importante porque ele sempre foi visto como uma liderança dentro dos movimentos sociais, né? A ligação aos mais pobres, aos trabalhadores, ele estava lá e ele terminou também pobre, né? Era um professor de história que nunca ganhou tanto dinheiro com a música, com esse mainstream. Mas eu acho que vale lembrar essa relação que aconteceu também. E meses depois de Grândola ter sido cena da Revolução, a canção foi gravada no Brasil por Nara Leão, né? E foi censurada. Nara gravou, essa música chegou a ser veiculada, depois ela foi proibida porque os militares brasileiros tinham conhecimento de que tinha sido uma cena revolucionária. Então há uma ligação aí muito interessante entre a música brasileira e a música portuguesa de protesto naquela altura. E uma última curiosidade é também o Grupo Secos e Molhados, né? O Grupo Secos e Molhados, que é um grupo que fez muito sucesso no Brasil, ali como protesto, também dentro da ditadura, teve como seu fundador o João Ricardo, que é português, chegou ao Brasil aos 9 anos e veio com o pai, o poeta, né, que também era famoso por ser um poeta de resistência em Portugal, o João Apolinário, e trouxe essa prática aí para o Brasil da música de protesto, de gravar muitos poemas e coisas do tipo. Então, há várias ligações entre a música de protesto em Portugal e o Brasil, e eu acho que o aspecto da música em Portugal é muito significativo na Revolução. Como eu mencionei, né, você fala com a gente diretamente de Lisboa, e como estão os preparativos, né? A gente tá gravando isso antes do 25 de abril. Como estão os preparativos nesse ano de 2024, especialmente em meio, né, ao resultado eleitoral do Chega, né, cujo líder, o André Ventura, já fez críticas à data? Pois é, eu falo diretamente de Lisboa, diretamente do 25 de abril, e as comemorações estão bem bonitas até agora, né? Foi criada uma comissão para o 25 de abril, um ano retrasado, na verdade, para os 50 anos, então vários editais de financiamento para eventos coletivos, para arte, de comemorações por todo o país, estão acontecendo desde o ano passado. As comemorações começaram ainda em 2023 e estão terminando esse ano, mas assim, vai acontecer evento até o final do ano. Claro que há um consenso, né, na grande maioria dos partidos políticos, da importância do 25 de abril pelo fim da ditadura. Claro que há esse consenso, com exceção do Chega, que é um partido de extrema-direita, e que você tem ali fascistas, pessoas que são admiradoras de Salazar, né, e que se incluem nesse grupo que acha que Salazar foi um grande pai para a sociedade portuguesa. São pessoas que não conseguem deslocar o tempo e espaço e começam a usar aquela lógica. Naquela época não tinha violência. Naquela época a família era tradicional e respeitada, né? São pessoas super conservadoras, boa parte delas sempre associada também à questão religiosa, de fé, família, tradição, aquela coisa toda. E, né, o Chega, que já tem esse nome violento, né? Chega de imigrantes, chega disso aí, é um partido que está vociferando contra as comemorações de 25 de abril por apontar a Revolução de 25 de abril como algo ligado ao comunismo, à esquerda, à demolição das famílias, né? Porque era essa visão que existia do comunismo nos anos 70, ali no mundo ocidental, né? Que comiam criancinhas,
que acabavam com as famílias e tal. Portanto, o Chega teve um crescimento exponencial nas últimas eleições e hoje, né, tem 50 cadeiras no parlamento português. É um número muito expressivo para um partido que há 5, 6 anos atrás tinha um deputado, né, hoje tem 50. Claro que isso assusta, mas assim, o Chega ainda é minoria diante dos outros partidos, né? Hoje Portugal é governado por uma social-democracia de centro-direita, o PSD com a sua coligação, que não inclui o Chega, né? E que, apesar de não enaltecerem tanto o 25 de abril, né, reconhecem de alguma forma a importância daquele evento para o fim da ditadura. Porque são pessoas que não são pró-ditadura, entendeu? São pessoas a favor da democracia, mas que enxergam o horizonte de governo dentro da linha social-democrata, né? Agora, quando foram criados os fundos e a organização de financiamento para as comemorações de 25 de abril, foi tudo aprovado em orçamento de Estado, quem estava no governo era o PS, o Partido Socialista, né, que tem como base norteadora o 25 de abril, né, da sua fundação. Apesar de com os anos passando, se desvirtuou em alguns aspectos, como acontece naturalmente nos partidos de esquerda, mas o PS aprovou todo o financiamento e criou tudo, né? Aprovou, tinha maioria do parlamento, então aprovou em orçamento todo esse financiamento para as comemorações, que estão bem bonitas, né? Vários shows pelo país, ações em escolas, ações em teatros, ações em comunidades de base, em sindicatos laborais, né? Da preservação da liberdade, da democracia como princípios norteadores que o país precisa manter, né? Diante desse risco. E aí é claro que o mundo inteiro olha para Portugal com essa reverência à Revolução dos Cravos, e os portugueses tentam um pouco mostrar isso àqueles que estão tentando, que migraram para a extrema-direita. Portanto, eu acho que as comemorações estão bonitas, vão ser importantes nesse momento de enfrentamento, mas assim, que essas comemorações não sejam apenas de alegria e fantasia, né? Visto que depois de tanto tempo, né, a esquerda saiu do poder em Portugal e a ultradireita acabou de crescer demais nas eleições. Então o Chega está batendo em cima, obviamente, mas é minoria, mas para você perceber também que o fluxo migratório brasileiro tem participação nessa questão do Chega, porque se cria uma certa semelhança, né, com o fenômeno bolsonarista no Brasil, né? Algumas palavras que são copiadas completamente, alguns atos de violência política também, o que para alguns, né, do PS, até do próprio PSD, pode chegar até uma certa forma de intimidação. Pelo menos não é esse o clima nas comemorações de 25 de abril aqui, não tem isso como chegou a acontecer no Brasil dessa forma. Então as comemorações vão acontecer, eu espero que surta muito efeito para que, além de não crescer, a extrema-direita portuguesa nos próximos tempos diminua, encolha sua dimensão política no país. Bem, Ivan, a gente agradece o seu tempo, sua disposição. Fica à vontade para suas considerações finais, divulgar qualquer iniciativa, projeto que você acha valiosas, né, como o que cresci ouvindo. E todo convidado aqui dá uma dica cultural, um filme, um livro, e a gente quer saber qual a sua dica cultural. Pessoal, é um prazer participar do Xadrez. Obrigado pelo convite. Eu estou sempre ouvindo vocês com essa admiração. Espero que minhas palavras tenham ajudado a compreender, de alguma forma, pelo meu espectro e por alguns aspectos que eu estudo, a Revolução dos Cravos e o momento também contemporâneo de Portugal. Minhas considerações acerca disso são: espero que essas comemorações dos 50 anos, né, nos deem forças para mais 50 anos de democracia e liberdade em Portugal, apesar das adversidades, e elas precisam existir. Eu acho que a democracia e a liberdade precisam ser testadas e que precisam vencer, mas precisam provar que venceram, sabe? É importante, a gente imagina que o mundo não é só de flores, né? Nada é só perfeito, e a gente melhora a partir daquela nossa urgência de conquistar as coisas, de lutar, e eu acho que é importante que os riscos existam, mas a gente está preparado para superá-los. E que tudo isso que está sendo feito em torno da comemoração também sirva de alerta para mostrar o quanto é importante, né, a gente está debatendo, discutindo sobre democracia, sobre liberdade, mostrar o quanto o nosso espaço preservado de liberdade é bonito, como o espaço coletivo também de liberdade é bonito e como nós podemos ser felizes mais juntos, né?
um dando a mão ao outro e vivendo a experiência coletiva em pleno século XXI. Não é fácil, mas é desafiadora e bonita. Espero que esses cravos se multipliquem e que essa primavera continue a florir, né? Não só Portugal, mas que esse cheiro de alecrim se irradie para o Brasil, né? E se mantenha irradiando para outros lugares, né? E principalmente no continente europeu, que está precisando tanto disso com a ascensão da extrema-direita e até de políticas neofascistas. Então, fico muito contente de participar, espero que tenha colaborado de alguma forma. E a dica do convidado, a dica cultural, eu queria sugerir aqui duas coisas para vocês, né? Eu falei tanto da música portuguesa, queria deixar aqui a indicação de 2 discos, né? Um antes de 74, um disco chamado Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades, do José Mário Branco, que para mim é o grande disco da música de resistência, do ponto de vista da encenação sonora, das letras, né, da musicalização de poemas, né, o fato de você trazer o José Mário Branco, trazer a Natália Correia, o Camões, né, para a esfera política, a sonoridade com aquela influência francesa é incrível. Então, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. É um disco que eu super indico. Eu acho também importante a gente ouvir um disco chamado 2 de Abril, lançado há pouco tempo por uma cantora portuguesa chamada A Garota Não, que né, já é um novo quadro agora, 2024, da música política portuguesa. Eu acho que é importante a gente fazer essa ponte entre os tempos e mostrar que a música de protesto, a música de resistência persiste. Então, o José Mário Branco e A Garota Não são as minhas indicações culturais nesse ponto de vista da música. E, né, um livro, que é um livro chamado A Revolução Antes da Revolução, edições Zigurate, do autor Luiz Freitas Branco, onde ele fala um pouco sobre esses discos, a participação também das mulheres na música de resistência e dos cantores africanos que tanto resistiram a partir de suas vozes de independência. Pronto, é essa a minha participação e com grande prazer que eu me despeço aqui de vocês, quem sabe até um breve momento. Grande abraço.